Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 8 de maio, eu selecionei as seguintes notícias para o quadro Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A América Latina demora quase 300 dias para corrigir vulnerabilidades críticas, alerta estudo. O Brasil teve quase 500 milhões de credenciais vazadas em 2024, revela CrowdStrike, e meses para a recuperação de rede varejista do Reino Unido. E eu começo com a seguinte notícia: a América Latina demora quase 300 dias para corrigir vulnerabilidades críticas, alerta estudo. A correção de vulnerabilidades críticas na América Latina pode demorar até quase 300 dias para acontecer, de acordo com o levantamento feito pela Tenable Research, divulgado recentemente. A lentidão gera preocupação em meio a um cenário de ataques cibernéticos cada vez mais ágeis. Baseada em informações divulgadas pelo relatório de violações de dados de 2025 da Verizon, a análise da empresa também aponta que a exploração de vulnerabilidades como vetor de acesso inicial cresceu para 20% das violações. Isso representa um aumento de 34% em relação a 2024, colocando o método atrás apenas do abuso de credenciais. Na pesquisa, foram avaliadas 17 vulnerabilidades críticas em alvos de alto valor para invasores. Os especialistas descobriram que o aumento na exploração de vulnerabilidades se deve, em parte, às falhas de dia zero em VPNs e dispositivos de ponta. Em média, os alvos demoraram 209 dias para lançar correções globalmente, com a média da América Latina ficando em 203 dias. Nas vulnerabilidades CVE 2023-6548 e CVE 2023-6549 da Citrix, os setores mais rápidos gastaram mais de 160 dias para corrigir e os mais lentos chegaram a 288 dias, com a América Latina gastando 196 dias em média. As vulnerabilidades CVE 2023-46805 da Ivanti e CVE 2024-21887 demoraram até 294 dias para serem corrigidas, mesmo com a exploração acontecendo por meio da execução remota de código. O estudo também destaca que, de uma maneira geral, as falhas críticas permanecem ao menos 100 dias sem qualquer solução, o que pode ser um grande risco para todos os envolvidos. Elas deveriam ser prioridade, especialmente quando afetam dispositivos de entrada para ambientes protegidos. Conforme o engenheiro de pesquisa da Tenable, Scott Caveza, 54% das empresas corrigiram completamente as 17 vulnerabilidades críticas analisadas, mas gastaram em média 209 dias para solucionar os problemas. Ele classifica essa demora como alarmante, uma vez que invasores gastam apenas 5 dias em média para explorar brechas. Eu poderia continuar com a leitura da matéria, mas ela é bastante preocupante por si só. Perceberam a discrepância? Criminosos, a partir da descoberta da vulnerabilidade, levam até 5 dias para começar a explorá-la. Em alguns casos mais críticos, é questão de minutos para começar ter uma tentativa de exploração das vulnerabilidades. E nós estamos levando tempo demais para corrigir. 300 dias para corrigir uma vulnerabilidade crítica significa dizer que por 300 dias, algumas empresas estão aceitando conviver, estão aceitando ter esse tipo de situação, ter as vulnerabilidades exploradas. Isso mostra que temos um longo caminho pela frente no que diz respeito à conscientização e principalmente em dar agilidade para esse processo. Talvez esse seja o maior desafio. O Brasil teve quase 500 milhões de credenciais vazadas em 2024, revela CrowdStrike. O Brasil registrou quase 500 milhões de credenciais vazadas em 2024, segundo dados do relatório de ameaças da América Latina da CrowdStrike,
revelado no dia 7 de maio. Desse total, quase 300 milhões de acessos estão relacionados a instituições governamentais. Os dados do levantamento da empresa de cibersegurança são obtidos a partir da sua própria plataforma, que atende clientes ao redor do mundo com dados de telemetria do CrowdStrike Falcon. Ainda segundo o relatório, o número de vazamento do Brasil reflete a grande população, mas também referente ao aumento da atividade online e rápida digitalização. Na América Latina, a CrowdStrike detectou e recuperou mais de 1 bilhão de credenciais disponibilizadas através de vazamento de dados e roubos de dados feitos através de malwares, com o Brasil na liderança ao lado do México e da Argentina. O vice-presidente global de operações contra adversários da CrowdStrike, Adam Myers, explica que as credenciais válidas são a forma como cybercriminosos estão cada vez ganhando mais acesso a organizações vítimas. Parênteses, recordem-se que na primeira matéria de hoje falamos exatamente sobre o comprometimento de credenciais ainda ser o principal foco, né, de ataques. Há um ambiente fértil e rico em alvos para atores de ameaças que desejam comprar essas credenciais e em seguida usá-las para conduzir ataques de ransomware ou extorsão de dados. E a América Latina está sendo cada vez mais visada, adiciona o executivo. Para o Brasil, Myers aponta que o investimento em segurança de identidade, autenticação multifatorial e uso de biometria são essenciais para manter a segurança, principalmente para instituições públicas. O Brasil lidera o ranking de cyberataques com extorsão de dados na América Latina. Das 291 organizações vítimas de toda a região, o Brasil foi o país mais afetado, com 119 vítimas, segundo o relatório. Apesar de ainda pequeno, o número representa um aumento de 15% comparado com o ano anterior. O executivo da CrowdStrike explica que o volume do Brasil e a América Latina em relação aos casos de extorsão colocam a região em evidência, uma vez que o grupo ainda não fazia parte das regiões ameaçadas. De acordo com o relatório, o setor de tecnologia é o mais afetado por cyberataques de extorsão de dados, seguido pelo segmento de finanças e varejo na América Latina. O executivo aponta que o acesso a credenciais vazadas é uma das principais armas para aumento dessas ameaças e casos de extorsão. O relatório aponta 2 agentes de ameaças digitais criados no Brasil que atacam principalmente instituições financeiras: o Plum Spider e o Samba Spider. O primeiro foi criado em 2023 e atua a partir da falsa identidade de uma equipe de tecnologia da informação. Assim, através de técnicas de phishing por voz, leva vítimas a baixar ferramentas de monitoramento e gerenciamento remoto para obter credenciais dos usuários ou até mesmo conseguir saldos da conta do usuário em plataformas de pagamento. Aqui, né, pessoal, zero surpresas com relação ao uso de engenharia social para a obtenção dessas credenciais. O fato é que ainda é um tema bastante preocupante. Se falamos de 500 milhões de credenciais, nós estamos falando de mais credenciais do que pessoas. Começamos a análise por aí. Então, é um dado bastante preocupante, pode colocar em risco muitas empresas e também muitas pessoas. E na última matéria de hoje, meses para a recuperação de rede varejista no Reino Unido. Uma fonte ligada à varejista britânica MES, Mark Space Spencer, revelou à rede Sky News que pode levar meses para que a varejista se recupere totalmente de um ataque cibernético grave em andamento e destacou que a empresa não possuía um plano específico para lidar com tal incidente. MES é uma das maiores varejistas do Reino Unido, com um faturamento anual da ordem de 13 bilhões de dólares. Hackers têm mantido a marca High Street refém por mais de uma semana, forçando-a a suspender pedidos online e interromper processos como recrutamento. De acordo com um funcionário da sede MES, que falou à Sky News, sob condição de anonimato, a semana passada foi puro caos. Não tínhamos nenhum plano de continuidade de negócios, não tínhamos um plano de ataque cibernético, disse a fonte. Em geral, é muito estresse.
as pessoas não têm dormido, têm passado os fins de semana trabalhando, têm dormido no escritório, apenas uma reação. Segundo a fonte, a expectativa é que a recuperação leve alguns meses, com a ideia de retomar os serviços online gradualmente. Não fazer tudo de uma vez, mas permitir que as pessoas na loja e online também possam ter acesso aos serviços. Além disso, a equipe tem sido forçada a trabalhar com dispositivos pessoais de forma improvisada, com orientações internas mudando constantemente. Percebam, eu não vou aqui continuar a leitura da matéria, mas é o cenário do caos. Se você não tem clareza, não tem procedimentos claros de estabelecimento dessa situação, você reage a isso. Você envolve pessoas, você depende do conhecimento que elas possuem para identificar a origem do problema, para tentar estancar e diminuir a possibilidade de reincidência. Uma vez que você restabelece o serviço, você deseja ter a segurança de que aquela fragilidade, aquilo que permitiu inicialmente o incidente, não venha a ser explorado novamente. Para tanto, você precisa identificar a causa raiz, a origem do problema. Então, é um cenário extremamente complexo e agora trazendo para um contexto mais amplo, se nós não trabalharmos adequadamente na criação de planos de resposta a incidentes, se nós não treinarmos adequadamente as pessoas, se não formos capazes de fazer simulação para ver o nível de resposta de cada equipe ou das pessoas envolvidas, obviamente a gente pode ter situações como essa dentro dos nossos contextos, o que é algo extremamente ruim e indesejável. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta, salve o conteúdo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque fazendo isso trabalharemos aspectos de conscientização. E com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima.